No segundo ponto, ainda dentro da primeira competência que eu quero falar para vocês, é a questão da adequação às convenções da escrita. E como é que isso vai funcionar? Bom, aqui a gente vai ver alguns aspectos dentro da escrita em si, tá? Então, por exemplo, né, o mais clássico que todo mundo pergunta é a questão da ortografia, ou seja, como que as palavras devem ser escritas. Obviamente que a gente segue aqueles padrões que a gente aprende nas aulas, né, as letras corretamente, não usar, por exemplo, o CH no lugar do X e vice-versa, não usar o M no lugar do N e vice-versa, saber utilizar o S, o SIS, o C cedilha, tá bom? A terminação correta das palavras, se ela vai com E, se ela vai com I, tudo isso aqui vai contar, né? Então, por exemplo, nesse texto aqui, quais seriam os erros que poderiam descontar, né? Todas as palavras que estão com a letra azul. Então, brincavam, não é, por exemplo, um N no final, é sim um M. Divertiam, a mesma coisa, tá? O mexer, aí ó, tá com CH e não com X, tá? Os adultos ficam, não, ficam, né? Não ficam, ok? É com AM, não com a OTIL, lembra da OTIL no final da ideia de futuro e AM é a ideia de algo que aconteceu, né, no passado. Então, a gente não pode misturar essas coisas, tá? Não é escritórios, assim, escritórios, faltou uma letra, faltou a letra S, tá? E assim por diante. Então, tudo isso, pessoal, né, só no único parágrafo, você ter pelo menos 6 erros ortográficos, vai te dar, sim, um grande desconto aí na sua nota. Mas lembrando, é tudo dentro da primeira competência. Então é aqui só que vai descontar, não é em tudo, tá? Não é em tudo, você ainda pode passar, mesmo que você escreva assim com alguma dificuldade. E óbvio, qual a melhor forma de corrigir, Heitor? É você ter a leitura como hábito. Então a minha grande sugestão aqui é que você leia o máximo possível. Mesmo porque a maioria das pessoas que estudam para a prova do Enseja, pessoal, né, precisam resolver rápido a sua vida e quer passar tudo ou no primeiro ano, no máximo no segundo, não é verdade? Estão mentindo ou não? E aí, pessoal, você tem pouco tempo. Se você tivesse 5, 6, 7 anos, eu ia passar um monte de livro, eu ia te passar um monte de coisa para você estudar com calma, com tranquilidade. Mas você quer resolver rápido. Então a melhor forma que você tem que fazer para passar nessa competência é você começar a ler. Ler coisas que você gosta, depois leia coisas diferentes daquilo que você gosta, né? E o ideal é que você leia todo dia. Então, eu preciso ler muito? Não, mesmo que seja pouquinho, mas tem que ser todo dia, tá? Esse é o grande segredo aqui. Além disso, erros de acentuação, então por isso que a gente tem aquela aula da oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? Lembra aquelas regrinhas que a gente aprende? Olha, na última sílaba, toda vez primeiro a gente tem que achar a tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica. Lembra que eu não vou falar agora a regra, senão eu estou dando aula de acentuação. Mas você sabe, toda palavra tem uma tônica, ou seja, toda palavra tem uma sílaba que é mais forte. E você sabe, se ela terminar na última sílaba e ela for a mais forte, e ela terminar em A, E, O, seguido não de S, E, ou ENS, ela vai ser sempre acentuada, né? Levará, também, e assim por diante. Se a última sílaba, se a antepenúltima sílaba for a mais forte, sempre vai ser acentuada, né? Não, aí não tem exceção. Plástico, crítica, cálculo, próximo, econômico e assim por diante. E a paroxítona? Aí tem que ser a penúltima sílaba tônica e tem uma lista imensa de últimas letras ali que tem que ser, tá? E eu passei tudo isso nas aulas. Então, se você tiver dificuldade em acentuação, eu sugiro que você veja pontualmente a aula de acentuação aqui lá em cima na playlist de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tranquilo? Por fim, separação silábica. Um dos motivos que a gente aprende lá na nossa infância, ou quando a gente está começando o processo de alfabetização mesmo adulto, a separação de sílaba, entre outros motivos, é para você saber como que a gente vai desenvolver um texto. E olha, posso falar? Tem muito adulto que pula essa etapa quando aprende, seja na fase adulta, seja na fase infantil, né? E aí, já está lendo, já está escrevendo, mas acha que isso é besteira. E aí chega na redação aqui e fica desesperado. Então, por exemplo, olha só esse erro. As redes sociais e suas tecnologias estão mais avançadas. São programas que ficam... Então, pessoal,
Pensa, aquelas separações é para você separar de uma linha para outra, tá? O tracinho ele está correto, o que não está correto é justamente a separação das sílabas. Então aqui ele poderia fazer programa, embaixo mas, podia fazer pro, embaixo gramas, tá? Ou seja, cada sílaba numa linha. Você nunca separa uma sílaba no meio, tá? Sempre a separação de sílabas. Então, uma sílaba para cada lado, para cada linha, tá? Nunca separe a sílaba no meio. Guarda isso no seu coração. Além disso, a questão da concordância. Bom, a concordância a gente aprendeu, né, nas aulas, a concordância nominal, concordância verbal, mas de maneira assim, bem resumida, você sabe. Se eu estou falando em gênero e número, ou seja, se eu estou falando masculino com masculino, feminino com feminino. Se eu estou falando singular, é com singular, plural é com plural, tá? E você tem que lembrar dessas coisas, né? Quando a gente fala em concordância, por exemplo, as redes sociais. As redes é plural. As redes está a cada dia mais? Não, as redes sociais estão, ok? Concordância, porque é um plural. Rede é mais de uma, certo? Na vida das pessoas e não dos pessoas. Então, por que eu não posso falar dos pessoas? Nesse caso, o plural, o concordância em número, plural com plural, tá certo. Mas o dos pessoas eu não posso, porque dos é a preposição de, mas o artigo os. Aí ficou dos. Só que eu tenho o artigo os. Ele tem que concordar com substantivo, que no caso seria masculino, mas não é. Pessoas é um substantivo o quê? Feminino plural. Então meu artigo ele tem que ser também feminino plural. Então não posso falar dos pessoas e sim das pessoas, ok? Mantenho o S no das, porque eu estou falando de mais de uma pessoa. Só que eu não posso falar do e sim da. Então é das, ok? Singular com singular, plural com plural, masculino com masculino, feminino com feminino. Nunca esqueça desse aspecto. Promete para mim? Por fim, pessoal, a questão da regência. Bom, a gente trabalhou bastante, né, na questão das aulas, em onde você tem que colocar, né, simplesmente ali a preposição no seu local certo, você tem que sempre concordar ali com relação àquilo que o verbo está pedindo, tá? Então, cada verbo, você tem que olhar para ele e ver se você está completando tudo aquilo que ele está falando. Então, quando eu digo milhões de pessoas acreditam o que vem nas redes sociais, Vitor, faltou alguma coisa. Faltou algo que liga verbo ao que vem depois. Você sabe, você aprendeu nas aulas. Utiliza o que você aprendeu. Nesse caso, faltou ali uma preposição. A preposição ela vai ligar, né? Então, como é que ficaria? Milhões de pessoas acreditam no que vem nas redes sociais, né? Então, o no, na verdade, ele nada mais é do que a preposição em mais o artigo o. Beleza, tá? Nunca esqueça disso, tá? E essa ligação a gente chama de regência, tá? Porque cada verbo vai pedir justamente a sua continuidade. Quem acredita, acredita em alguma coisa, beleza? Além disso, né, tem outro exemplo aqui, as pessoas deveriam tomar cuidado o que fazem e pesquisam nas redes sociais. O que faltou? Heitor, faltou alguma coisa. Olha lá. As pessoas deviam tomar cuidado. Deviam tomar cuidado, ok? Não é o correto, né? Ele está dando aqui até o exemplo. Precisamos que o correto não é dizer tomar cuidado de algo, e sim tomar cuidado com algo. Então, né, a gente tem que fazer. Faltou o que aqui? Uma ante após até com. Muito bem. Então, a preposição com, né? As pessoas deveriam tomar cuidado com o que fazem e pesquisam nas redes sociais. Tá vendo a importância do rascunho? Tá entendendo por que eu tanto bato nessa tecla? Maiúscula e minúscula. Pessoal, olha só, fica atento aqui, olha para mim. Você tem que entender uma coisa na questão de maiúscula e minúscula. Quando a gente fala e orienta esse tipo de coisa, a gente não está falando à toa, simplesmente para que você, precise escrever mais bonito, nem nada disso. Não, pessoal. É porque isso pode fazer toda a diferença na sua interpretação de texto. Então eu quero que você perceba uma coisa. Mesmo você que quando vai fazer letra de forma na sua redação,
a letra maiúscula ela tem que ser maior do que a minúscula, porque na letra de forma todas as letras parecem, né? Maiúscula, minúscula. E aí o que você vai diferenciar o quê? É pelo tamanho. Só que não esqueça, você tem que caber tudo dentro daquela linha. Então, se você vai fazer letra maiúscula ou minúscula, letra maiúscula você pode preencher no máximo toda a linha. Agora, a minúscula ela tem que estar menor. Só fica atento a isso. Então, quando é que eu uso letras maiúsculas ou quando eu uso letras minúsculas? Bom, as maiúsculas a gente vai usar sempre para começo de parágrafos. Então, toda vez que eu começar um parágrafo, letra maiúscula, ok? Outro ponto, depois do ponto final, ou seja, acabei uma frase, vou continuar mesmo no mesmo parágrafo. Então eu vou continuar o parágrafo, é na mesma linha, ok? Letra maiúscula apenas nessa letra, tá? Além disso, um terceiro elemento que você vai utilizar, a letra maiúscula é para substantivos próprios, ou seja, nome de pessoas, nome de lugar, nome de cidade, tá bom? Nomes que a gente dá particularmente a algum ser ou algum local, ok? Então, por exemplo, Heitor, o H tem que ser letra maiúscula, ok? Brasil, nesse caso, olha esse exemplo. Sabemos que o Brasil é o país que mais usa as redes sociais no mundo. Isso precisa mudar. Quais são os erros entre maiúsculo e minúsculo aqui? Primeiro, né? Começo de parágrafo precisava dar um espacinho pequenininho. Ele não dá, tá? Porque a gente está vendo a linha de baixo que está na mesma direção. Além disso, o S, né, letra maiúscula, porque eu estou começando um parágrafo. Brasil. Brasil é um substantivo próprio, é o nome de um país. Portanto, o B tem que ser maiúsculo. Por fim, continua andando. Tá vendo que acabou a linha? Tem duas frases, né? Dois períodos, na verdade, no mesmo parágrafo. O primeiro é do sabemos até mundo e o segundo é do isso até mudar. O isso, ele continua no mesmo parágrafo, na mesma linha. Porém, eu utilizei ponto final antes. Então, a primeira letra que vem a seguir do isso, ou seja, o i, ela também tem que ser letra maiúscula. E o resto? O resto, você mantém tudo em letras minúsculas. Por exemplo, redes sociais. Ok? Um genérico, letras minúsculas. Mundo é um nome genérico, tá bom? Então, aí, nesse caso, todo o resto é letra minúscula, tá? Tempos e modos verbais. Olha, eu não quero que você fique focado, por exemplo, naqueles modelos que a gente tem de estudo lá atrás, na época da escola mais tradicional, onde você tinha que... Eu já dei muita aula disso, tá? Onde você tinha que ficar estudando a questão presente, verbo... pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, aí pega os verbos, e aí você tem aqueles que não se encaixam, e tem as exceções, e aí você passa meses estudando verbos para você nunca aprender, só para fazer uma prova e depois você esquece. Não, eu quero que você pense o seguinte, você vai ter que entender que existem verbos que estão no presente, verbos que estão no passado, verbos que estão no futuro e também além, né, de um ou outro que pode vir a aparecer, tá? Então, muito cuidado quando de repente você está querendo dizer algo que aconteceu, mas sem querer você usa o futuro. Ou ao contrário, você está querendo colocar algo que você espera que aconteça na sua redação, mas você colocou no passado como se já tivesse acontecido. Isso pode dar um quê? Um erro de interpretação, tá? Isso é o problema, isso é a questão grave. Então, toda vez que a gente está usando, por exemplo, um verbo no indicativo, a gente está expressando, no fundo, pessoal, uma certeza. Enquanto a gente não tem a certeza de alguma coisa, que a gente usa aquele famoso subjuntivo. Olha só, as pessoas conversam mais pelas redes sociais, ok? Você está afirmando algo. Então, isso tem um peso muito importante. Se você coloca o presente do indicativo, por exemplo, na sua redação, as pessoas conversam. Você está afirmando esse tipo de coisa. Legal? Você não tem dúvida disso. Agora, olha só. Se as pessoas conversassem mais, seria tudo diferente. Ou seja, você não tem lá muita certeza se as pessoas conversam hoje, se as pessoas vão conversar no futuro. Então, quero que você preste bastante atenção nesse aspecto. Por quê? Porque na redação da Enseja, eu quero que você afirme as coisas categoricamente. Você não pode ter dúvida, você não pode achar. Tá? Inclusive a expressão eu acho ou a expressão talvez, a gente nem pode colocar na redação da Enseja, justamente por isso.
Qual que é a nossa missão aqui? É convencer quem está corrigindo a nossa redação sobre algum assunto, sobre algum ponto de vista, sobre algum tema que daqui a pouco a gente vai ver como que a gente faz. Mas você tem que entender esse aspecto, tá bom? Só que cuidado também para a gente não exagerar muito, a gente tem que achar um equilíbrio. Por exemplo, olha só os verbos no imperativo, né? Converse com quem está do seu lado, você está dando uma ordem. Toda vez que a gente use verbos no imperativo, pessoal, isso pode dar um grande problema. É como se você estivesse fazendo um pedido muito forte, como se você estivesse dando uma ordem, tá? Compre, faça, adquira, venda, né? São verbos que indicam ali uma grande força. Então, cuidado, né? Não vai brigar com o seu corretor também. Ache um equilíbrio na hora. Então, muito cuidadinho aí com seus verbos na hora de fazer.